Comprei uma máquina de pintura e agora? Como usar? Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como você vai ligar a sua máquina, colocar tinta. Vou falar também sobre os bicos, quais bicos você deve comprar, quais são as diferenças entre eles e também a limpeza. Então já se inscreva no canal, curta e deixe um comentário. E bora lá pro vídeo, tamo junto? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é preparar a tinta. Qual que é a diluição da tinta? Não precisa deixar ela mais fina só porque vai trabalhar com a máquina. A diluição é sempre o recomendado pelo fabricante no rótulo da lata. Nesse caso a gente está utilizando aqui o Souvenir Fosco completo. O fabricante pede 20% de água, a diluição. Então foi o que foi feito aqui, 20% de diluição. Pessoal, essa máquina ela tem 3 sistemas de filtragem. Um fica aqui nesse pescador, nesse tubo de sucção, que é chamado como pescador. Então tem essa peneira aqui. Também temos outra peneira aqui nesta bomba. E mais uma peneira, terceira, aqui dentro da pistola. Depois, na hora que eu for fazer a limpeza, eu vou mostrar com mais detalhe para vocês. Mas o que eu recomendo, sempre você preparar, diluir a tinta e também passar por uma peneira. Eu utilizo essa daqui, ó, é muito bom, porque quanto mais você peneirar, menos contaminação tem aqui na tinta, menos vai entupir a sua máquina, no caso. Então, fez aqui, peneirou, o que você vai fazer? Primeira coisa, tubo de sucção pescador na tinta. Coloquei na tinta. Agora, eu tenho aqui esse outro tubo, essa outra mangueira, que é o retorno, ou seja, para fazer a limpeza, para passar tinta dentro do sistema. Então, primeiramente, o que eu faço? Eu pego essa mangueira de retorno, coloco dentro de uma outra lata. Por quê? Provavelmente a máquina ela tem água aqui dentro, ou vamos supor que fosse outra tinta. No caso aqui é água, tá? Então, eu vou posicionar ela aqui nessa lata aqui, que é uma lata de descarte, tá? Agora vamos fazer a lubrificação da máquina, 10 gotinhas antes de utilizar. Após 8 horas de uso, você novamente coloca 10 gotinhas de óleo de máquina. Vou certificar que a máquina está totalmente com a pressão zerada, nessa posição aqui. Girei, está fechado. Agora temos uma alavanca nessa lateral. Ela com a posição para baixo, ela vai sugar a tinta aqui, vai passar por dentro da máquina e vai sair aqui nesse tubo. Então ela vai fazer esse giro, ela vai puxar, passar na máquina e sair nesse tubo, certo? Então, e a outra posição, nesta posição, a máquina suga a tinta aqui, entra dentro do sistema e vai para esta mangueira chegando na pistola. Então essa posição seria a spray e essa posição seria retorno. Então eu vou colocar na posição para baixo, que é a posição de retorno. Eu quero que ela sugue a tinta e mande para esse tubo aqui de retorno. Vou ligar a máquina e vou aumentar a pressão e vocês vão ver que a máquina vai ligar e vai soltar a tinta aqui, ó. Ela começou a soltar a água, que é o que tinha dentro do sistema. Quando ela começar a soltar a tinta, eu posso mudar a posição. Coloco aqui, ó. Aí, então ela está fazendo essa circulação. Pronto. Agora eu desligo a máquina. Vou abaixar a pressão. Fechei totalmente a pressão. Esse tubo eu posso deixar ele aqui agora, porque já tem tinta dentro do sistema da máquina, dentro do tubo de sucção e no sistema. Posso deixar ele aqui ou posso deixar numa lateralzinha, numa outra posição aqui para cá, tá? Agora eu vou pegar a pistola, vou retirar o bico e o porta-bico, ó. Vou retirar o porta-bico. Retirei o porta-bico. Então eu vou acionar o gatilho. Não vai acontecer nada porque a máquina está desligada. Posicionar ela aqui na lata porque eu quero que eu vou mandar tinta agora na mangueira e eu tenho que estar apertado aqui já para ela vir sem pressão, porque senão ela dá aqueles guichos, daí vai sujar as coisas. Então eu preciso deixar ela acionada. Coloco aqui na lateralzinha
Vou colocar a alavanca na posição spray, ligar a máquina, liguei. Agora eu vou aumentar um pouquinho a pressão, pouca coisa. Eu vou ver que vai sair o que tiver na mangueira, que no caso é água. Água. Mesma regra, quando começar a sair tinta aqui, eu posso posicioná-la aqui. No caso eu vou desligar, tá? Ó. É água, agora tá saindo, começou a sair tinta. Desligo a máquina, posiciono aqui no cantinho da lata de tinta, ligo a máquina e deixo circular mais um pouquinho, tá? Zerei a pressão, desliguei a máquina desligada. Agora eu coloco o porta-bico, tá? Posição de colocar o porta-bico, você pega nele dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. Nunca pegue assim, tá? Porque pode correr o risco de muitas vezes você não desligar a máquina, apertar ou com ela mesmo desligada, se eu apertar aqui, ela tem um pouco de pressão dentro dela, então pode machucar a sua mão. Então, posicione desta forma e coloque o porta-bico. Não precisa apertar com chave, tá? É com a mão mesmo, ó. Porque eu preciso que isso aqui esteja sempre livre, ó, não muito apertado, porque aqui é uma forma de leque. Aqui eu posiciono ela para cá, o leque fica dessa forma. E para cima, ela nessa posição aqui, o leque fica assim. Então, muitas vezes eu estou pintando lá, eu preciso modificar isso aqui e fazer assim, entendeu? A questão agora, ela já está apta para trabalhar. Eu posso ligar a máquina aqui, aumento um pouco a pressão. O que vai acontecer? Qual que é a pressão ideal para eu trabalhar? Eu vou precisar fazer teste. Eu vou colocar, posicionar ali, vocês vão ver. Eu vou fazer um teste para ver se o leque está perfeito, porque cada bico precisa de uma pressão. Então não tem uma pressão exata aqui, entende? Eu tenho uma noção de quanto mais ou menos trabalha, então você vai acostumando. Porém, você deve fazer testes. Faz o teste, o leque está perfeito, a pressão vai estar perfeita também. Então vamos lá que eu vou mostrar para você. Então, como que funciona o teste? Você vai ter um pedaço de papelão, alguma coisa para você testar. A distância da parede ou da superfície que vai ser pintada precisa ser de uns 25 a 30 centímetros. Não pode ser muito perto, nem muito longe, porque senão vai fazer muita névoa e perto vai escorrer e não vai ficar um acabamento legal. Então, 30 centímetros. Eu sempre vou acionar a máquina, eu vou acionar o gatilho com a mão em movimento. Nunca pode ser parado, porque senão ela vai esguichar aqui e vai escorrer. Então eu preciso sempre estar em movimento. Vou fazer um teste aqui, ó. Olha só que interessante. A máquina ela está com pouca pressão, então eu preciso aumentar a pressão. Você pode ver que ficou essas marcas que a gente chama de bigode. Não pode ficar dessa forma, tem que ficar perfeito. Então eu vou aumentar um pouquinho a pressão na máquina. Bom, agora eu aumentei a pressão um pouco na máquina. Vamos fazer o segundo teste. Ainda está faltando pressão. Se for pressão em excesso, você vai ver que a máquina está muito forte. Eu preciso que esse leque esteja perfeito, sem essas marquinhas. Terceiro teste. E agora perceba que o leque está perfeito. Tá vendo? Ele está uniforme. Então agora é só você continuar com a sua pintura. Posição, mesma coisa, 25 a 30 centímetros da parede, longe da parede. Você regula assim, ó, um palmo, um pouco mais, tá vendo? Então você vai trabalhar sempre nesse movimento, olha só o movimento, sempre nesse movimento, como se fosse um robô mesmo. Se você precisar fazer lá embaixo, você nunca dobra a munheca, você vai abaixar. Precisa fazer lá em cima, você vai fazer até onde o seu braço alcança, nunca fazer essa posição aqui, tá? Se você precisar trabalhar de lado, fazer a lateral assim, você pode também, ó. Viu só, pessoal, como que o leque ele está perfeito. Então agora eu vou usar aquele outro pedaço ali para mostrar para vocês, falar sobre os bicos. Bom, agora vamos falar sobre bicos. Eu fiz aqui várias aplicações, começando com 517, que é o que vem na máquina, tá? Fiz aqui também com 619, 414 e 312, que é esse que está aqui na pistola, olha só.
Como que funciona, pessoal? Você vê que tem 3 números aqui. O primeiro você vai multiplicar por 5, sempre é assim. Sempre vai ser multiplicado por 5, você vai ter o tamanho do leque. Então, ou seja, 312, 5 vezes 3, 15 centímetros. Então, no bico, o leque, essa distância aqui, ó, vai ser de 15 centímetros. 15 centímetros. Mesma regra, 414, 5 vezes 4, 20. Então eu tenho 20 centímetros. 619, 5 vezes 6, 30. Então eu tenho 30 centímetros. 500, esse 17 é o que vem na máquina. 5 vezes 5, 25 centímetros. Ou seja, eu preciso identificar o que eu vou pintar. Agora, para saber o tamanho do leque que eu preciso para cada situação. Agora vamos nos 2 últimos números. Números pares é sempre bico verde, FFLP, que significa baixa pressão, tá? Então ele vai trabalhar com menos pressão na máquina. Números ímpares é bico de pressão alta. Mas o que significa esses 2 números? Quantidade de tinta que sai por minuto, a capacidade máxima. Então, num bico 414, a capacidade máxima é 1 litro e 400 ml por minuto. Quanto maior for, por exemplo, 619, 1 litro e 900, o que acontece? Quanto mais tinta ele tem capacidade de mandar, quer dizer que a tinta sai um pouco mais grossa, que esse orifício aqui, ó, é mais grosso, então sai uma tinta mais grossa. Ideal para tinta 619, ideal para tintas emborrachadas, que precisa que fique uma espessura mais grossa. Agora 312, 1 litro e 200 ml por minuto. Esse bico aqui seria ideal, você pode até aplicar latex com ele, mas ele seria ideal por ser esse orifício muito fininho, sair a tinta bem fininha, por isso que ele gasta menos tinta. Então eu preciso de uma tinta mais diluída, ou seja, eu não posso diluir mais do que o fabricante pede num latex. Então, o que vai ser uma tinta mais fina? Esmalte à base de solvente, esmalte à base d'água, que eles são mais diluído, mais fino. Então, um bico 312, 15 centímetros para você pintar um portão é excelente. Pintar uma porta é excelente. Depois temos outros bicos, por exemplo, o 112. 112 é 5 vezes 1, 5 centímetros de leque. Eu tenho aqui 5 centímetros de leque. Ou seja, é para mim pintar grades, pintar coisas finas, coisa pequena. Aí, o 112, né? 1 litro e 200, para mim pintar com esmalte. Agora, se fosse 117, que é 1 litro e 700, aí eu já posso aplicar selador, posso aplicar tinta acrílica, que é o caso esse aqui, ó. 5 vezes 5, 25 centímetros eu tenho aqui de leque, isso aqui, tenho 25 centímetros, e 1 litro e 700 por minuto. Não é que ele vai gastar 1 litro e 700 por minuto, é a capacidade máxima. Então, ou seja, você não vai gastar 1 litro e 700 cada minuto, não, porque vai ter uma regulagem ali, mas se você colocasse no máximo, ele conseguiria mandar 1 litro e 700, entende? Então, é isso aqui que significa os bicos. Qual bico eu devo comprar? O que eu mais gosto de utilizar, 414, dentro de casa, que ele faz pouca névoa, é um bico que entrega um acabamento fino, então uma tinta toque de seda, um semibrilho, você pode aplicar com 414. 619 é muito bom ter, porque tintas emborrachadas, eu já não posso aplicar uma tinta emborrachada com 312 ou um 414, eu tenho que aplicar acima do 19, do 19 para cima. 517 eu posso aplicar de tudo nele. Eu não vou aplicar esmalte à base de solvente porque vai gastar muita tinta, vai ficar um acabamento mais grosso, então não vai ser legal. Mas eu posso estar aplicando aqui um selador, posso aplicar tinta acrílica, posso aplicar um acetinado também, lembrando
Lembrando que o 414 eu indico mais. 20 centímetros de leque tá ótimo. 25 centímetros também tá muito legal. Agora, 312, pintar um portão de chapa que seja, você pode pintar com esse bico aqui, que fica excelente, ó. Tá vendo? Não faz muitas névoas. Ó, vou dar só um esguicho aqui, ó. Tá vendo? Não faz névoa. É um bico excelente. Para esmalte, eu gosto muito desse. 414, como eu já disse, e os outros. Então, se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida aqui sobre os bicos, deixa no comentário que eu vou estar te respondendo, beleza? Agora eu vou mostrar para você sobre a limpeza da máquina. O que eu preciso? De 2 baldes com água, um com um pouco menos, na metade já tá bom, e o outro cheio de água. O que eu faço? Pego esse tubo aqui, ó, o pescador, levanto ele, deixo ele escorrer essa tinta. Agora eu retiro ele da tinta e coloco no balde que está com menos água. Coloco ele aqui. Olha só o que vai acontecer. Ele vai acabar sujando aquela água ali, entende? Mas o que eu preciso fazer agora? Colocar na posição. Eu vou fechar toda a pressão da máquina. Fechei. Agora eu vou colocar na posição alavanca, na posição de retorno, que ela vai puxar a água ali, ela vai empurrar a tinta que tem aqui nessa mangueira, vai subir aqui na máquina e vai empurrar a tinta aqui. Quando começar a sair água aqui, aí eu posiciono nessa forma aqui, ó. Então, coloco a alavanca para baixo, saiu um pouquinho de tinta. Agora eu vou aumentar a pressão para ela poder acionar. Acionou. Agora tá saindo tinta aqui, ó. Começou a sair. Olha lá, começou a sair água. Vou desligar a máquina. Ó, desliguei a máquina, coloco ela aqui e vou deixar circular um pouquinho aqui, ó. Agora tá saindo água, tá? Bom, agora eu já tirei a tinta de dentro do sistema da máquina. Agora eu preciso tirar a tinta da mangueira. Como que eu faço? Eu retiro o porta-bico. Máquina está desligada. Eu aciono a pistola, coloco no balde de tinta, coloco na posição spray, que eu mostrei no começo do vídeo, ligo a máquina e aumento a pressão. O que vai acontecer? Ela vai puxar a água aqui, essa água um pouco suja já, ela vai puxar essa água, vai mandar para a pistola, empurrando essa tinta que está na mangueira. Quando eu ver que está saindo água aqui na pistola, eu desligo a máquina e posiciono nessa lata aqui que está com um pouco de água suja. Ligo a máquina novamente e deixo circular um pouco dessa água suja mesmo. Deixo circular um pouco. Deixei circular, pronto, desligo a máquina. Agora o que eu faço? Eu pego o pescador que está nessa água suja, limpo ele, coloco na água limpa, vou colocar na posição, novamente, na posição de retorno, ou seja, posição para baixo, coloquei a alavanca aqui, ligo a máquina, ela começa, quer ver? Eu ligo a máquina e ela começa a puxar água limpa e empurrar essa água que está um pouco suja, que está dentro da máquina, mas já é só a água que tem aqui. Então eu ligo, deixo ela fazer essa circulação. Quando eu ver que está saindo só água limpa aqui, eu desligo a máquina. Posso desligar a máquina, pego a pistola. Agora eu preciso tirar essa água suja que está na mangueira. Então eu vou acionar a pistola, coloco na posição spray, ligo a máquina e aumento a pressão. Ela vai começar a puxar a água limpa aqui, mandar para a mangueira. Quando eu ver que está totalmente limpa, eu desligo a máquina, coloco na posição de retorno novamente. Coloquei na posição de retorno, máquina desligada. Agora eu vou limpar os filtros. Aqui, pessoal, a máquina está desligada, sem pressão. Com a mão mesmo você vai retirar aqui, ó. Aqui dentro tem um filtro, vou mostrar para vocês.
Ó, esse é o filtro. Eu já tinha limpado aqui antes do vídeo, então por isso eu não deixei circulando muito, mas você deixa circular essa água aí, tá? Então, ó, retirei esse filtro, vou lavar ele na torneira, limpei, volto ele aqui. Agora a gente vai limpar esse filtro aqui, ó. Do restante a máquina já está limpa, só falta limpar os filtros. Agora vamos limpar esse filtro aqui, ó. Vendo? Mesma coisa, pessoal, leva lá na torneira, lava bem ele, retorna ele aqui e faz a circulação de água novamente, uma circulação de água limpa. Então, passou água limpa na pistola, ok. Passou água limpa aqui no retorno, ok. Máquina está limpa. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha com o amigo pintor. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto!